الحمد لله اللهم لك الحمد كما ينبغي Ó Allah, Tu és merecedor de todo louvor pela Tua grandeza, pelo Teu reinado. Te louvamos, ó Allah, até que esteja satisfeito e te louvamos após a Tua aceitação. Te louvamos por tudo aquilo que há nesta terra, no céu, entre eles, em tudo aquilo que há além. Eres merecedor de todo louvor e todos nós somos Teus servos. Ninguém poderá obter algo que Tu não conceda e ninguém poderá perder algo que Tu não permita que seja perdido. Ó Allah, eres o merecedor do maior louvor e ninguém além de Ti merece esse louvor. Tu eres conhecedor de tudo aquilo que há e nós não conhecemos, senão aquilo que nos permites conhecer. Se não te estamos a ver, por certo, tu nos está vendo e nós necessitamos da tua guia. E testemunho que não há divindade senão Allah. E testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro, aquele que veio com as boas novas e a guia para a senda reta. Chegou a um povo perdido que não deixava passar uma estátua sem que se curvasse perante ela. E foste capaz de guiar este povo, guiar os persas, guiar todos aqueles povos que estavam ao redor. Pois nós estamos, ó profeta Muhammad, desejando o encontro contigo. Em seguida, servos de Allah, aconselho a todos que temam Allah. Ó vós que credes, diz Allah no Corão Sagrado, ó vós que credes, temam a Deus com veracidade e não sendo muçulmanos. Queridos irmãos crentes, o nosso tema de hoje é uma pergunta importante. Como podemos encontrar a tranquilidade interna, a paz interna, a autossatisfação na nossa vida? O Corão Sagrado e a mensagem do profeta Muhammad, a tradição do profeta Muhammad, a sunna do profeta Muhammad responde a esta pergunta. Primeiro, se você quer a segurança, a satisfação e a tranquilidade na sua vida, primeiro, você deve confiar em Allah da maneira mais verdadeira. Confiar em Allah. Entregar a sua vida para Allah da maneira mais verdadeira. E acreditar em Allah da maneira verdadeira. Allah subhanahu wa ta'ala fala no Corão Sagrado, e quem confia em Allah, ele o bastará. E o Corão Sagrado diz, acaso Allah não é suficiente para o seu servo? Aqueles que não confiam em Allah colocam medos que não são verdadeiros. Confie em Allah. Se você confiar em Allah, Allah será suficiente para você. Se você é servo de Allah, Allah vai te dar a felicidade. Se você for servo de Allah, Allah irá te proteger. Se você é servo de Allah, Allah irá te enriquecer. Se você for servo de Allah, Allah te dará a vitória. Acaso Allah não é suficiente para o seu servo? Acaso ele não supre todas as necessidades do seu servo? Agora, acaso nós somos de verdade servos de Allah? Somos considerados servos de Allah? Ó vós que tem um ser que almeja algo, entrem na minha adoração e entrem no meu paraíso. Então, a tranquilidade, ela vem na adoração de Allah. Entre na adoração de Allah, não fique afastado de Allah, não fique afastado da adoração de Allah, não fique afastado da confiança em Allah. E você quer a tranquilidade, você quer a paz, você quer a felicidade, você quer a tranquilidade, sem que você esteja perto da adoração de Allah. Talvez você seja um servo dos seus desejos, da sua posição, do seu mundo, de suas coisas, de suas necessidades, de seus desejos, de suas tentações. Nós devemos primeiro ser servos de Allah para encontrarmos a tranquilidade. Porque se você for servo de Allah, Allah estará contigo.
Acaso Allah não supre todas as necessidades do seu servo? Abu Bakr as-Siddiq, que Deus esteja satisfeito com ele, disse, enquanto ele contava a sua situação e a situação do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, na migração de Meca para Medina, quando estavam na caverna, ele disse, ó mensageiro de Allah, os incrédulos estão acima das nossas cabeças. E se eles olharem para abaixo dos seus pés, iriam ver-nos. Os incrédulos encontraram o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, para assassiná-lo, ou para levá-lo de volta para Meca. Então, se eles olhassem para baixo de seus pés, nos viriam. O que disse o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele? Disse apenas uma palavra que ficou em concordância com aquilo que Allah afirma no Corão Sagrado. Aquela pessoa que confia em Allah, Allah o basta. Disse, ó Abu Bakr, o que você acha de dois homens, em que entre eles o terceiro deles é Deus? O que você acha de dois homens, que Allah é o terceiro entre eles? Aqui nesse momento, naquela caverna, Deus revelou ao Sagrado, não fique triste, Deus está conosco. E Allah, naquele momento, fez baixar a tranquilidade para Abu Bakr e fez com que eles fossem apoiados com soldados invisíveis de Allah. Assim, a tranquilidade veio para eles. E a tranquilidade é a paz, a felicidade, a alegria, o relaxamento. Essa é a tranquilidade. Ela vem quando você confia em Allah da verdadeira forma. Confie em Allah. E talvez há um aperto, uma aflição que aperta o peito de uma pessoa e Allah tem a saída para isso. E quando ele ficou entregue a Allah, ele se salva e pensa que isso não devia solução. Às vezes pensamos que algo não tem solução, mas Allah tem a solução. A saída sempre está com Allah. E quem teme Allah, Allah mostrará para ele uma saída e o sustentará de onde ele menos espera. E confia em Allah, Allah o bastará. Será suficiente para ele. Não precisar de nada além disso. Uma pergunta para hoje, que nos vem nesse tema. Uma pessoa pode dizer, o que tem a ver a pergunta? O que é a pergunta? Hoje, por que damos a nossos filhos nossos celulares quando eles vão para a escola? Por que damos a nossos filhos celulares porque eles vão para a escola? Uma pergunta. Uma pessoa pode dizer, eu tenho medo do meu filho. Eu temo pelo meu filho, por isso eu deixo com o meu filho o celular para que nós ficamos em conexão. Acaso o medo dele é sobre o seu filho? É pelo seu filho? Ou é uma falta de confiança em Deus que ele tem, ou uma má criação que ele deu para o seu filho? Hoje você leva o seu filho na escola, no seu carro. Está levando ele para a escola no seu carro e coloca ele na escola. Tá bom. Eles descem a escola pega ele e coloca ele dentro da escola. Talvez muitas escolas particulares fazem isso. E as escolas particulares, eles dão uma atenção a mais. E sempre tem um bom contato com os pais e tal. Até nas escolas do governo, seu filho está dentro da escola. Porém, isso é uma falta de confiança em Allah? Ou é uma falta de criação que você dá para o seu filho? Seu filho depois ficará mais fraco ainda. Matemática, vai estar fraco na matemática, vai estar fraco na química, na física, na biologia, em todas as ciências estará fraco. E depois você se pergunta, você acha que a culpa é da escola? Não. Você é quem está falhando. Você deixou seu filho ir para a escola com celular, com brinquedo, com jogos. Ele vai perder o tempo todo nisso. Dentro da aula de sala de aula. Não, você pode falar, não, é proibido. Tem leis que proíbem você de tirar o celular do seu filho, mas não proíbem ele de usar o celular na escola, na sala de aula. Às vezes você prende o seu filho de algo bom por dar a ele algo que é bom, mas que vai trazer uma consequência ruim. Então, vamos tentar dar a nossos filhos uma boa educação. Não pense que facilitar muito é bom para os seus filhos.
que você assim estará cuidando deles. Eu vou dar meu filho para o celular porque eu quero cuidar dele. Ou você não confia no seu filho, não confia em Deus. Uma confiança é uma coisa e a perdição é outra. Você confia no seu filho, você dá no celular, você dá o celular pro seu filho em casa, em algum momento específico. Mas não que ele fique o dia todo fazendo o que ele quer, perdendo o seu filho, perdendo o seu tempo, sem estudar. Pois isso, perder o tempo com isso também é um erro. Hoje um aluno não estuda, não se foca, não nada. Por quê? Porque ele tem alguma coisa que chama a atenção dele. Então, nós devemos dar atenção a isso. Confiar em Allah e confiar nos nossos filhos e educar eles de uma maneira melhor. Para assim, estarmos tranquilos. Confiar no meu filho sozinho na escola. A criação dos nossos filhos vai levar eles para um futuro. E outro ponto também que nos leva à tranquilidade é você aumentar a sua recordação de Allah. Aumentar a sua recordação de Allah. E a recordação de Allah não é somente dizer Subhanallah, Alhamdulillah, louvado seja Deus, Deus é maior. Não, recordar Allah é o seu coração estar cheio da recordação de Allah. Seu coração está com Allah, sua vida é dedicada a Allah. Sempre, quando escutar Hayya ala Salah, vinha para a oração, você é o primeiro orador na mesquita. Quando chegar a oração da sexta-feira, você é a primeira pessoa lá. Quando chamarem as pessoas do bem, te chamarem para projetos bem, você é a primeira pessoa à disposição. Na doação, você é o primeiro a doar. No Corão, você é o primeiro a ler. Nos ensinos das crianças, você é o primeiro a colocar o seu filho. Recordação de Allah. Acaso, com recordação de Allah, os corações não encontram a tranquilidade? Isso é o que Deus diz no Corão Sagrado. Hoje, a recordação da vida mundana, trabalho, etc., é mais do que a nossa recordação de Allah. Certa vez, um árabe fez um discurso em Meca, no Hajj, disse: lembrem-se de Allah do mesmo jeito que vocês se lembravam dos seus pais. Pois eles sabiam que antes da revelação, as pessoas mencionavam as suas famílias com muito orgulho. A todo momento, eu sou de fulano, filho de fulano, da tribo fulano. E Allah fala: e quando vocês saírem de Arafat, no Hajj, não comecem a lembrar das suas origens. Lembre-se de Allah com a mesma veemência, a mesma força que vocês se lembravam dos seus pais e das suas origens. Acaso nós recordamos de Allah do mesmo jeito que nós nos lembramos da nossa vida mundana? Quando Abraão chamou o seu povo para a adoração de Allah e o monoteísmo e deixar a adoração dos ídolos e das estátuas, ele usou vários tipos de métodos, até que chegou ao ponto que ele quebrou todas as estátuas. Então ele disse: vamos lá, juntem seus deuses e falem com eles, a ver se eles vão dizer quem foi. Os sábios islâmicos dizem que eles colocaram, então, os incrédulos, fizeram um dia fulano, nesse dia vamos executar, vamos julgar Abraão. Era uma criança ainda. Nesse dia vamos nos juntar para julgar Abraão. Então Abraão disse: façam isso. Vamos lá. Não importa quando, daqui a 2 semanas, daqui a 1 mês, até aqui as mulheres, quando ficavam doentes, faziam promessas para Allah. Eles diziam: se eu me curar da minha doença, vou pegar uma fogueira, uma madeira e vou queimar Abraão. A esse ponto chegavam. De tanto ódio que eles ficaram de Abraão. Aquele que adoecia, a promessa dele para encontrar a cura era matar Abraão, porque ele havia quebrado as estátuas. Quebrou os deuses deles. E aqui, no momento da execução da sentença de morte para Abraão, o anjo Gabriel chegou até ele e disse: Abraão, você quer alguma coisa, deseja alguma coisa? Então os sábios islâmicos diziam: Abraão chegou junto com Micael, o anjo da chuva, e disse: você precisa de alguma coisa? Gabriel dizendo para Abraão: você precisa de alguma coisa? Abraão estava perto de ser jogado numa fogueira. E então Abraão olhou para ele e disse: de você eu não preciso de nada. Agora, do meu Deus eu preciso.
Imagine. De você, e Gabriel, não preciso. Agora, de Deus eu preciso. Então ele disse, o que você quer de Deus? Diga para mim que eu digo a ele. Ele disse, ele sabe da minha necessidade e não precisa que eu pergunte. Isso é uma confiança em Allah. Isso é recordar de Allah. Ele sabe da minha necessidade mais que você e não precisa que eu pergunte para ele. Deus me basta e ele é o melhor guardião. Então Allah disse para o fogo, ó fogo, fique frio e seja aconchegante para Abraão. Com uma palavra, seja frio e aconchegante para Abraão. Então quando Abraão foi jogado no fogo, o fogo não fez nada com ele. E se Deus disse para o fogo, se Deus tivesse dito para o fogo, fique frio para Abraão, Abraão morreria de tanto frio. Mas ele disse, fique frio e fique aconchegante e pacífico para Abraão. E assim ele se sentiu bem dentro do fogo, aconchegado. Agora, queridos irmãos, qual o tanto de recordação de Allah que nós temos na nossa casa, nas nossas casas? Quais são os canais que nós assistimos de televisão? Quais canais nós assistimos? Quais canais assistem nossos filhos? É uma pergunta importante. Na nossa casa há o Corão Sagrado? Na nossa casa há ditos do profeta? Na nossa casa tem o Riyad Salihin? Na nossa casa há a recordação de Allah? A La ilaha illallah? Quando chegamos em casa e falamos Assalamu alaikum, Bismillah? Ou entramos simplesmente assim, falando de problemas, e saímos cheios de problemas, nos canais de qualquer coisa? E depois, falamos dos nossos filhos, os filhos escaparam, saíram, fugiram. Seu filho está 24 horas vendo coisas inapropriadas? Seu filho está 24 horas vendo coisas inapropriadas da mídia? Como você quer educar o seu filho se você não educa a sua casa? Onde está a recordação de Allah na nossa casa? Onde está a palavra La ilaha illallah na nossa vida? Aquelas pessoas que creem e o seu coração se enche de tranquilidade pela recordação de Allah. Hoje nós temos problemas, aflições, preocupações. Por quê? Porque não temos recordação de Allah na nossa casa. A casa é um problema. A casa está cheia de aflições, cheia de conflitos, cheia de problemas, cheia de tristeza, cheia de tragédias, dificuldades, obstáculos. Por quê? Porque não há recordação de Allah. Com a recordação de Allah se encontra a tranquilidade dos corações. Queridos irmãos, não vamos nos prolongar muito. Se nós queremos encontrar a nossa tranquilidade interior, a nossa felicidade interior, a nossa paz interior na nossa vida, e se quisermos desfazer de todos esses problemas, dificuldades, tristezas, obstáculos, devemos confiar em Allah. Devemos seguir o caminho de Allah. Devemos aumentar nossa recordação de Allah. E que a recordação de Allah esteja na nossa vida inteira, na nossa casa, com os nossos familiares, no nosso trabalho. Essas são minhas palavras. Peço perdão a Allah para mim e para todos. Peço perdão a Ele, pois Ele é o perdoador.